A quem pertence Jerusalém? Aos palestinos ou aos judeus? Por que os palestinos querem Jerusalém? Todos querem Jerusalém. Pode dar qualquer território aos árabes. Eles, todavia, só querem Jerusalém. Mas vamos mais, conhecer da história. Jerusalém foi edificada pelo rei Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ele unificou as tribos e o seu filho Salomão construiu o templo e manteve a aliança com os outros reinos da época. Davi conquistou Jerusalém dos Jebuseus, pois esse território tinha uma importância espiritual, conhecida por Davi, pois a Bíblia registra o primeiro sacerdote do Deus vivo, o Melquisedeque, que reinou e atuou espiritualmente. Ali, quando Abraão o encontra, em Gênesis 14, nessa época, Jerusalém se chamava Salém. Então, os hebreus passam a serem chamados por judeus, depois que Davi reina sobre Judá, a tribo mais longeva de Israel e de onde nasceu Davi. Porém, os judeus foram invadidos pela Babilônia em 586 a.C., que culminou na primeira diáspora, quando 40.000 judeus foram deportados para a Mesopotâmia. Eles tiveram o direito de voltar para Israel com a ordem de Ciro, o rei persa, que também autorizou a reconstrução dos muros do templo e de Jerusalém. Vocês lembram de Neemias e Esdras? Vocês podem conferir no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. A segunda diáspora acontece depois de 70 anos depois de Cristo. O templo foi destruído de novo e Roma começa a chamar os povos não judeus de palestinos. Os judeus se espalharam pela Europa e desde então não tiveram mais um país. Até o século passado, depois da chacina de mais de 6 milhões de judeus por Hitler nos campos de concentração, perceba que até fora de Israel os judeus são perseguidos. E para os inteligentes, meia palavra basta. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU decide criar novamente a nação de Davi, incluindo a disputada Jerusalém, onde os judeus podem retornar e se reconectar com os seus ancestrais. Porém, os palestinos nunca aceitaram isso, porque ainda também não têm o seu Estado palestino. Mas por que será que eles querem aquele pedaço de terra sem petróleo e que eles não construíram? Porque Israel agora é um gigante. Você sabia disso? Comenta aqui e compartilha esse vídeo para que o máximo de pessoas tenham conhecimento.